A paz do Senhor Jesus. Mulheres intercessoras, obrigada pelo carinho, por estarem orando por mim, gente. É a graça e a misericórdia do Senhor. Tô aqui suando, não sei se dá pra vocês verem, mas eu tô com muita dor no corpo. As juntas, eu não sei se... Tá vendo isso aqui, ó? Dói. Aqui, ó, os ombros, o cotovelo. Mas Deus está no controle. Não tô gripada, só tô com muita dor de cabeça e dor no corpo. Mas Deus está conosco em nome de Jesus. E não vamos deixar nada impedir a gente de falar do Senhor. Eu lembro, eu até pensei, sabe, em cancelar essa live, mas meu esposo falou, não, Karine, é pra obra, é pro reino. Eu falei, é verdade. Aí a gente vê tantos servos de Deus, né? Naquele tempo pregando preso, Paulo e Silas. A gente vê Pedro, a gente vê tantas pessoas pregando dentro das prisões, sofrendo. Mas quem sou eu? Tô com uma dorzinha, em nome de Jesus. Então, conto com vocês, com as suas orações. Muito obrigada pelo carinho. E eu fiquei feliz que eu não vou precisar falar tanto, vou mais ouvir, porque nós temos uma convidada, inclusive já está aqui. Fernanda, me chama, Fernanda. Em nome de Jesus. Vamos orar para a gente começar essa live falando sobre parábolas de Jesus. Glória a Deus. Gente, eu tô lenta, tá? Não tô igual ao normal, não. Obrigada pelo carinho. Me chama aqui na chamada de vídeo para você entrar. Você vai fazer oração por nós, pela minha vida. Suando. Irmã Matilde, a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer vocês pelo seu carinho, pelo seu amor, gente. Vocês estarem orando pela minha vida. Ô, Glória! Essa mulher de oração, gente. Guerreira da madrugada. Tá sempre com a gente ali orando, intercedendo. Fez aniversário essa semana. Eu queria poder fazer assim, ó. Me alegrava. Mas até pra falar tá doendo. Meu Deus. Fernanda, é contigo. Ora aí, abençoa, fala. Anuncia o nosso congresso, dá os avisos. Cadê o livro do Fábio? Fala do livro. Vai. Daqui ajustar essa câmera que só espera que vai dar certo. Como diz a Karine, o negócio vai. Já deu, é para a glória de Deus. Aleluia. Vamos orar então, para a gente dar início, né, à nossa live, para que Deus possa nos abençoar, nos guiar, ser conosco, para que tudo seja para a honra e glória do nome dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Pai, na tua presença, por mais um dia que a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, que a tua mão nos sustentou. Pai amado, Pai querido, Pai santo, toma o primeiro lugar, Senhor, nesta live, Pai, porque não é sobre mim, não é sobre a Karine, Pai, é sobre semear a tua palavra. É sobre, Senhor, lançar uma semente, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, vai arando a terra dos corações, Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai santo, toma aqueles que vão entrar agora, Senhor. Toma aqueles que vão entrar depois, que vão ver essa palavra posteriormente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma a vida da Karine em tuas mãos, Senhor. Tua filha, instrumento em tuas mãos, Pai, olha aí, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos carne, Senhor. Pai, sim, quando estamos doentes, debilitados, pensamos em desistir. Mas, Senhor, em nome de Jesus, tu foi com a tua filha, Senhor. Pai amado, Pai querido, tu fortaleceu, tu renovou. E olha aí tua filha, Senhor, na posição ao qual tu chamou para fazer o propósito, Pai, ao qual tu direcionou o coração dela. Senhor, em nome de Jesus, ser conosco. Toma o primeiro lugar, toma a nossa boca, Senhor. Que não sejamos nós, mas que seja o teu Espírito, Senhor, a ministrar no coração dos teus filhos, papai. Senhor, em nome de Jesus, toma o presbítero Fábio em tuas mãos, Senhor. Vai sendo, Pai amado, Pai querido, Pai santo, com o teu filho. Pai, em nome de Jesus, toma cada família aqui representada, Senhor. Enquanto estivermos aqui, Pai, aleluia, glorificando, exaltando, engrandecendo o teu santo nome. Toma, Senhor, cada necessidade aqui, Senhor, de cada família. Seja uma libertação, uma cura, Senhor, um alívio, uma salvação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai trabalhando nas vidas, Pai. É o que eu clamo a Ti, Senhor, nesta tarde. E já te agradeço, Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Nós temos aí, né, o livro
do nosso presbítero amado Fábio, gente, Reconstruindo em Tempos de Crise. É um livro que, quando a gente fala, né, o nome do livro, o título do livro, muitas pessoas falam, nossa, é um título forte. Esses dias eu falei para uma irmã, ela falou, nossa, é um título muito forte, eu imagino qual é o conteúdo do livro. E eu falei, gente, vindo do presbítero Fábio, com certeza veio do trono de Deus, com certeza uma palavra, sabe, para te edificar, para te ensinar, para que, sabe, elas venham estar cada dia mais firmadas em Deus, para que cada momento que você passe na sua vida de adversidade, você venha aprender, assim como a Neemias, a enfrentar as adversidades, a estar com a palavra de um lado e a espada do outro, e não parar, e continuar, mesmo diante, né, das crises. Então, gente, quem, né, precisar, quem quiser, adquire, chama a Karine aí no privado, no direct, fala com ela, abençoa nossos irmãos, né? Não é nem sobre valores, é sobre, né, abençoar a sua vida, é sobre uma semente que foi lançada e que essa semente ela venha frutificar nas nossas vidas, né? Não somente na minha, a do Fábio, mas de todos nós. Então, vamos lá, ajudem aí a propagar, né, esse grande ensinamento que foi dado do trono de Deus, né, na vida do Fábio. E temos aí em junho, dia 6, se eu não estou enganada, se não me falha a minha memória, o nosso Congresso de Mulheres, tá, gente? Dia 10, né? 10 do 6. De 10 do 6. Eu sabia que era 6. Então, 10 do 6 é o nosso Congresso de Mulheres. Né? Ano passado, a Karine, ela iniciou o grupo com Mulheres da Bíblia. Ela, né, ministrou palavras ao longo do ano aos nossos corações. E surgiu nos nossos corações esse encontro, esse congresso. A Karine orou, pediu direcionamento ao Senhor. E o Senhor, ele, né, nos deu este dia. E então, que a gente possa estar lá. O primeiro lote já se foi, tá, irmãos? Então, você que quer participar, você que Deus tocou no coração, eu sei que se for da vontade do Senhor, você tá lá, Deus vai prover. Então, assim, estamos já no segundo lote, não perde. Vem com a gente, vem receber uma palavra, vem ser ministrado por um louvor, sabe? Vem receber do trono do céu e vem estar conosco nesse propósito, né? Porque esse ano é Parábolas da Bíblia, Parábolas de Jesus, mas, assim, é um grupo que tem ajudado muitas mulheres, é um grupo que tem, sabe, como a Karine fala, como o Fábio fala, como eu aprendi com eles, eu estou propagando isso. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, são mulheres ali, né? E como a Karine falou no grupo, as irmãs que estão aqui, ela agora tem mais irmãs, e entraram irmãs, a gente, né, clamou na última live de oração, irmãos, não percam, é de terça para quarta, 3 da manhã, vem com a gente, e a gente orou na última live, Deus nos trouxe uma palavra sobre Jabés, né, pedimos para alargar as nossas fronteiras, e aí Deus já começou a trabalhar, já trouxe irmãs de outros países para fazer parte do grupo. Né? É forte, então, assim, Jesus. Deus, né, receber a palavra. Fernanda, você vai falar sobre isso, né? Mas não tem como falar. O Espírito Santo é que eu me arrepio toda. Cala a boca, Karine. A luz caindo. Olha, assim, ao vivo é assim mesmo. Você falou sobre fronteiras. O problema não é a semente, porque a palavra é boa, a palavra é perfeita. O problema é o solo onde é que cai, né? Eu sei que você vai destrinchar isso aí. E foi o que aconteceu. A Fernanda liberou uma palavra na oração da madrugada sobre alargar fronteiras. E Deus está falando para alguém aqui. Existem fronteiras que vão ser alargadas na sua casa, na sua vida, na sua amizade. E foi o que aconteceu. Já está vindo gente de outros países. Eu não estou dizendo de outros estados, porque de outros estados Deus já alargou. Já tem gente de outros estados aqui. Aí, ó, a própria Josélia acabou de entrar aqui, é de Minas, ô glória. Tem irmã Diva do Paraná, tem outras irmãs aqui de São Paulo. Glória a Deus. E agora Deus trouxe uma dos Estados Unidos. Olha que coisa boa. E uma da Venezuela, gente. É glória de Deus, né? Deus vai trabalhando, Deus vai unindo os propósitos. Eu não vou mais nem fazer live. Eu vou deixar só a Fernanda, que ela já sabe dar todos os anúncios, recados, falar tudo. Ô, glória! Tá, fica à vontade. Viu? Tenho uma ótima mentora. Então, vamos lá, gente. Abram as suas, né, suas Bíblias.
Vamos adentrar no nosso alimento de hoje, naquilo que Deus tem para ministrar no nosso coração. É uma live de estudo, irmãos, tá? Então, eu vou entrar mais no estudo, mas o que o Espírito Santo for ministrando no meu coração, eu vou, né, entregando para os irmãos. Mas é um estudo, então é uma coisa mais aprimorada, mais profunda um pouquinho. Então, tenham paciência, fiquem conosco, não desistam que vai dar certo. Então, vamos lá. A palavra, irmãos, é a parábola do semeador. Está lá em Mateus 13, do 3 ao 23. Ela também é citada em Marcos, do 4, de 1 ao 9, e Lucas 8, do 4 ao 8. Eu vou ler, tá? Foi o que Deus tocou no meu coração, Marcos 4, do 1 ao 9. E aí, no decorrer, irmãos, eu vou entre um evangelista, outro evangelista, porque cada um fala uma coisa importante, um ensinamento importante para a nossa vida. Então, eu vou, né, passear aí dentro dos evangelistas, amém? Então, vamos ler a parábola. Mateus 13, do 3 ao 9, e Marcos 4, do 1 ao 9. Só para eu escrever aqui rapidinho. Marcos para eu fixar. 4, do 1 ao 9. Show. Então, vamos lá. E diz assim a palavra do Senhor, amém? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Versículo 2. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Gente, me dá só um minutinho, só um segundo. Ela tem um bebê, gente, tá? Às vezes é necessário. Acontece, ao vivo é assim mesmo. Deixa eu só... Eu tô com um tempo aqui em Mateus, tô abrindo Marcos, que é o que ela tá lendo. Marcos. Desculpa. Amém, irmão. Então, vamos lá, versículo 2, Marcos 4, versículo 2. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Versículo 3. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, Jesus, né, ele é sentado no barco, ele começa a falar muitas coisas para aquele povo através de parábolas. E só para a gente situar, quem não sabe, irmão, o que é uma parábola, ela vem do grego parábole, que significa algo lançado de lado, uma comparação. O termo é usado somente nos evangelhos sinóticos, tá? Então, Mateus é usado 17 vezes, Marcos 13 vezes e Lucas 18 vezes. E 2 vezes em Hebreus. Está lá em Hebreus 9:9 e Hebreus 11:19, onde ela é traduzida como uma alegoria, uma figura, né? E tem uma pessoa que fala sobre a parábola, ela dá uma explicação, o nome dele é Gingres, e ele afirma exatamente o que ela significa. E ele diz assim: sendo o mais simples, a parábola é uma metáfora, uma símile tirada da natureza ou da vida comum, atraindo o ouvinte para a sua vivacidade ou estranheza, e deixando a mente com uma dúvida suficiente sobre a sua exata explicação, a ponto de provocá-la a ter um pensamento ativo. Então, o que a gente pode dizer da parábola? A gente pode dizer que uma parábola é uma história terrena com um significado espiritual. Amém? Pegou aí? Então, a gente vai continuar. Então, o que acontece? Jesus, se a gente ler uns versículos antes, um capítulo antes, ele tem um problema com os escribas e os fariseus. E eles blasfemam contra o Espírito, né? Dizendo que Jesus, ele estava possuído de demônios.
Então, Jesus, afastando-se daqueles que deturpavam a sua imagem e não o entendiam, ele começa outra vez a ensinar, tá? Ele faz isso junto ao mar, a uma grande multidão, como sempre, né? Então, Jesus, o que ele faz? Ele se aparta dessas pessoas. Então, esse é o primeiro ensinamento que eu aprendo com Jesus nessa parábola. Irmãos, não importa quem te deturpa, não importa aquilo que falam sobre a sua vida, não importa o que as pessoas apontam sobre a sua vida. Continua fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Continua na posição que Deus te chamou para estar. Continua fazendo aquilo que Deus entregou na sua mão para fazer. Seja ele no ministério, seja ele limpando, seja ele no púlpito, seja ele louvando, seja ele numa live aqui na internet. Irmão, continua. Não se preocupe com aqueles que deturpam a sua imagem. Porque Jesus, ele conhece o teu interior. Ele sabe quem você é. Então, voltando, Jesus, ele está ali e ele está, né, ensinando uma grande multidão. Aqueles que estão ali, eles são seguidores de Jesus e eles têm uma afinidade espiritual com Jesus muito mais forte do que o laço da família. Porque a gente termina ali o capítulo 3, Jesus falando sobre isso, né? Os familiares chamam ele está ensinando, e os familiares chamam ele, falam que ele tem que comer, né? Tentam impor para ele aquilo que ele tem que fazer. E ele fala para as pessoas, quem são os meus familiares se não esses que estão aqui? Aqueles que precisam verdadeiramente de mim. Então, aqueles que estão ali com Jesus, aqueles da multidão são muito mais, os laços, eles são muito mais profundos do que laços familiares. Então, a multidão que ocupava aquela praia, né, elas estavam em colinas e elas estavam à margem do Mar da Galileia. Então, ali, se a gente for reparar, se a gente for pesquisar, formava-se, né, Karine, um anfiteatro. Então, assim, as pessoas estavam ali, era um anfiteatro natural, Jesus estava dentro do barco, por quê? Porque a multidão pressionava Jesus, apertava Jesus, sempre, né, a ponto de, né, a vida dele, até, vamos dizer assim, estava em perigo, porque as pessoas apertavam ele. Então, assim, o que Jesus faz? Como Jesus, ele quer ensinar, ele entra dentro de um barco e ele se afasta um pouco. E conforme ele começa a ministrar como, né, uma colina, então conforme Jesus vai falando, a voz dele permite, aquele espaço ali permite que a voz de Jesus seja ouvida por longas distâncias. Então assim, e eles ouviam nitidamente o que Jesus estava falando. Olha que lindo, né? Mas, a partir desse momento, começa, né, o que a gente precisa entender e o que a gente precisa focar. Que é o quê? Aqueles, né, que estavam ali estavam dispostos a ouvir fielmente e aqueles que, né, queriam verdadeiramente entender a mensagem. Então, nessa ocasião, Jesus, ele começa uma história que todos aqueles que estivessem ali, sabe, Karine, ouvindo, iriam entender imediatamente o que Jesus estava falando. Na verdade, né, ali nas margens do Mar da Galileia, se você olhasse para o lado, a pessoa ia ver uma cena como aquela que Jesus estava narrando, e aqueles que entendiam um pouco de plantação ou que já tinham plantado o trigo, iriam entender exatamente o princípio que Jesus estava colocando ali dentro dessa parábola. Então, assim, não era complicado. Para mim, para você, de repente é complicado, porque assim, a gente mora numa cidade, né? A gente mora num lugar onde a gente não tem campo, onde a gente não tem plantação, onde a gente não consegue enxergar, se a gente não pesquisar aquilo que Jesus está falando. Então, para a gente é o quê? Cavar, né? Então, a palavra vai dizer o quê? Aquele que quer firmar sua casa na rocha, ele vai ter que cavar. Então, é o que eu e você temos que fazer. Para aquelas pessoas que estavam ali, era uma coisa simples o que Jesus estava falando, né? E aí Jesus, ele começa identificando 4 tipos de solo. O primeiro solo que Jesus identifica é o à beira do caminho. Tá, Fernanda? O que isso significa? O que Jesus queria dizer com isso? Ele quer dizer que o solo à beira do caminho eram aquelas trilhas que eram muito transitadas por pessoas e separavam os campos, né? Era aquele caminhozinho que tinha entre um campo e outro. E que, evidentemente, esse solo ele não era arado, porque era um caminho. Então, ele não era arado. Ele não passava ali, né, aquele instrumento para poder arar a terra para plantar. E o que acontecia? Como o clima era árido, as trilhas, quando secas, elas ficavam muito duras, tipo um concreto. Então, as sementes, elas caíam ali
e elas não penetravam na terra, porque não tinha como, era um solo muito duro. Eu vou, irmãos, mais na frente eu vou me aprofundar, só para a gente ter, né, uma amplitude do que Jesus está falando. Isso, um panorama. Fugiu. Então, o segundo solo é o solo rochoso. Gente, como eu aprendi estudando essa parábola? Porque realmente, se você não cavar, irmãos, você não aprende. Se você escutar, né, pelo outro e você ficar com aquilo, o alimento que o outro te dá, você nunca vai ser aquele que se aprofunda, assim como Jesus diz. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A gente precisa estar com o ouvido atento, a gente precisa querer mais, a gente precisa buscar mais de Jesus. E para mim, quando eu lia, eu achava o quê? Um solo rochoso, eu achava o quê? Que era um solo onde tinham muitas pedras. Então, assim, solo rochoso, né? Tem várias pedras, então, eu imaginava assim, irmão. Muitas vezes, quando eu leio essa parábola, eu imaginei assim. E as sementes, quando caíam, né, elas ali não germinavam por causa desse solo. E aí, hoje, eu lendo, eu estudando, o que acontece? Esse solo, na verdade, que, né, eles falam, o Jesus fala na parábola, é um solo que ele, na verdade, ele é um solo que na superfície, ele tem terra, ele tem areia. E aí, essa rocha, ela fica sob essa parte de areia. Então, quando os, né, agricultores passavam com um instrumento para arar a terra, esse instrumento ele só ia a 20 ou a 25 centímetros abaixo da terra. Então, se um solo de calcário tivesse mais do que isso, por exemplo, a 30 centímetros, o arado ele não ia até lá esse solo. Então, quando eles lançavam a semente, essa semente, ela, né, caía nesse solo. Então, assim, mas ela não tinha camada suficiente, era uma camada rasa. Ela não era profunda o suficiente para quando a semente começasse a se desenvolver, ela conseguisse umidade suficiente para poder o quê? Sustentar o trigo, especialmente naquele clima lá, que era um clima seco. Então, olha só como é importante, irmãos, a gente cavar. Olha como é importante a gente estudar. Então, Jesus ele está dizendo aqui, aparentemente, esse solo é um solo bom. Aparentemente, a semente ela vai germinar. Mas quando você cava, quando você, né, joga ali a semente, ela não tem força suficiente para poder germinar. Ela não tem força suficiente para poder sustentar. Porque ela não tem umidade, ela não tem alimento, ela não tem com que sustentar para que ela, né, cresça. O terceiro solo é um infestado por ervas daninhas, que pode ser urtiga, espinhos, cardos. Então, o que Jesus está falando? As sementes semeadas nesse tipo de campo, ela não consegue amadurecer. Elas não conseguem amadurecer para ser colhidas. Se você arar um campo de erva daninha, um número maior de ervas daninhas, ele vai, né, crescer. Vai nascer muito mais ervas daninhas. Então, assim, até mesmo daqueles restos mutilados, daqueles restinhos que estão lá das antigas raízes. Então, um campo recentemente arado, infestado por ervas daninhas, ele tem uma aparência promissora. Parece que vai dar certo. Ele, né, na superfície parece ser rico, parece ser argiloso, bem cultivado, a ponto de estar ótimo para semeadura. Mas, na realidade, a trágica, né, está espreita sobre a superfície. Porque quando essa planta ela começa a crescer, quando essa semente ela começa a germinar, o que acontece? Os espinhos, eles sufocam, eles abafam, e aí essa planta ela não consegue o trigo, né? Como era o que Jesus estava falando, é que ele não consegue, né, crescer, ele não consegue se desenvolver. E por fim, nós temos o solo fértil, aleluia! Né? Por fim, a gente consegue lançar essa semente nesse campo arado que vai florescer, irmãos. O campo arado, as sementes florescerão. Elas conseguem penetrar no solo e, sendo assim, ficar fora do alcance dos pássaros. As suas raízes elas vão conseguir se firmar na terra. Por quê, irmã Fernanda? Porque trata-se de um solo puro, sem ervas daninhas, com espaço para o crescimento do trigo. Amém? E é em todos os sentidos um solo preparado.
preparado. Aleluia! A semente que vai cair aqui, ela vai produzir um fruto abundante. Ela vai produzir um fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? E aí, Karine, eu queria deixar aqui só pra gente uma coisa que eu aprendi sobre essa questão de solo abundante, eu achei muito interessante. Né? A semente que ela cai no solo fértil, ela vai produzir esse fruto abundante. Né? Então, Mateus 13:8 e Marcos 4:8 são passagens paralelas que vão falar a mesma coisa, que vai dizer que a colheita é a 30, a 60 ou até mesmo 100 por um. E Lucas 8:8 vai dizer para mim e para você que esse solo deu uma boa colheita, 100 por um. Se a gente for lá em Gênesis 26, a palavra descreve para a gente um incidente, Karine, de fome, que obrigou Isaac e Rebeca a viver nas terras dos filisteus durante algum tempo. No versículo 12, vai narrar para mim e para você que Isaac formou uma lavoura naquela terra e no mesmo ano ele colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Uma colheita a 100 por um significava, portanto, uma bênção, irmãos, extraordinárias vindas de Deus. E o versículo seguinte vai dizer, Isaac enriqueceu, ok? Então, irmão Fernando, o que quer dizer 100 por um, Karine? 100 por um, eu, mais uma vez, irmão, quando eu li a palavra, eu achava que ele estava falando de semente. Mas Jesus não está falando de semente. Jesus está falando para mim, para você, né, de uma outra coisa. Então, assim, a semente a 100 por um não é referente ao número de sementes que cada semente consegue produzir, sabe, Karine? Uma única semente de abóbora, por exemplo, consegue produzir 10 a 15 abóboras. Um número total que estes contêm excede muito as 100, né, sementes. 100 por um, por termos de semente, seria uma colheita relativamente pobre. Então, assim, não daria para ninguém enriquecer, né, se fosse em relação à semente. Mas a expressão que Jesus fala, né, o que eles estão querendo dizer aqui para mim e para você, é relacionado ao financeiro. É relacionado a um investimento original que o fazendeiro ele faz. Então, para cada denário gasto em uma semente, ele ganha 100 denários a vender o trigo. Então, assim, 10 por um já seria um retorno, né? Ok. 30 ou 60 seria algo espetacular. Então, assim, 100 por um era um lucro enorme. Então, vamos conjecturar aqui. Se você, né, tem um solo fértil, se você tem um solo puro, se você tem um solo, né, propenso a ser lançado uma semente, né, que vem do trono do Senhor, que vem de Deus, porque só Deus ele pode, sabe, arar, e eu vou chegar nesse ponto. Então, se você tem um solo, né, preparado para isso, olha o que Deus faz. Olha o quão extraordinário Deus faz com que essa semente ela se multiplique. Do que essa semente ela é capaz de fazer na vida de cada um que está ao seu redor, sabe? Então, assim, é para a gente pensar, para a gente... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acho que essa vai ser a frase da nossa tarde. Então, vamos lá, que a gente precisa apontar alguns pontos sutis, né, que a gente precisa observar. Então, na medida que Jesus conta a sua história, algumas coisas se tornam claras para mim e para você. Então, a primeira delas, ele não fala nada, como a Karine começou dizendo aqui, sobre o semeador. Ele não fala sobre as qualificações do semeador. Existe um único semeador na história. A diferença fundamental entre a semente que produz uma colheita 100 por um e a semente que é devorada pelos pássaros, nada tem a ver com o método que o semeador usa para lançar as sementes. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a história nada diz sobre a qualidade das sementes, como a Karine disse aqui. Todas elas provêm da mesma fonte. Todas. Então, a semente que sobrevive e produz frutos é o mesmo tipo de semente que é sufocada pelas ervas daninhas. Não há nenhum problema, irmão, com a qualidade da semente. O que Jesus quer ensinar para mim e para você, a lição principal que Jesus se refere é exclusivamente ao tipo de solo que essa semente vai lançar.
Então, o significado real daquilo que Jesus está ensinando, naquele momento ali, ele não fica imediatamente evidente. Então, o que precisa acontecer? A parábola ela precisa ser explicada. Então, por isso, Jesus incentiva a mim e a você, incentiva os seus ouvintes a investigar o sentido real da parábola. E ele deixa claro isso na segunda metade de Lucas 8:8. E ele diz assim: tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Indicando que ao contar a parábola, ele ressaltou mais uma vez a necessidade, irmão, da gente prestar atenção, de ouvir com o coração crédulo e de enxergar para além da superfície a procura do sentido verdadeiro daquilo que Jesus quer nos ensinar. Então, o que eu quero deixar aqui nessa tarde para mim e para você como reflexão, nós, eu e você, precisamos considerar a maneira que nós estamos ouvindo. Eu e você precisa tirar os comichões e os tampões do nosso ouvido para que a gente possa ouvir verdadeiramente, não escutar, mas ouvir verdadeiramente aquilo que Jesus tem para nos ensinar, aquilo que Jesus tem para dizer para mim e para você. E aí, a parábola ela vai dizer, e aí vai começar na explicação da parábola, os discípulos, eles tomam, né, a palavra de Jesus, e aí são os 12 mais alguns seguidores que estão ali próximo de Jesus, que eram próximos, e aparentemente os únicos da multidão que fizeram isso. O que eles fazem, irmão Fernando? Isso é uma indicação clara sobre quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eram aqueles que realmente acreditavam nele, eram aqueles que o seguiam, que seguiam o ensinamento de Jesus, que não se limitavam a correr só atrás dos milagres. Então, o que Marcos 4:10 vai dizer para mim e para você? Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito da parábola. Então, assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquela pessoa que não entendeu, ela vai até Jesus e vai dizer assim: Jesus, eu não entendi, me explica. Aquela pessoa que tem um interesse, que ela quer cavar, ela vai ler a palavra, ela vai dizer: Espírito Santo, eu não entendi, me explica. Espírito Santo, aonde eu vou? O que eu preciso fazer para entender, para ouvir verdadeiramente aquilo que você quer falar ao meu coração? Então, a gente precisa, irmãos, entender isso. E aí, no versículo 11, Jesus vai dizer assim: e ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. E aí eu quero fazer um adendo aqui. Jesus fala sobre mistérios, tá, irmãos? E o que Jesus está se referindo aqui? Não é nada clandestino, não é nada que tá, né, que a gente não vai entender, que tá obscuro, que tá... Nada disso. Nada que a gente não possa conhecer. Quando o Novo Testamento fala de mistérios, ele está querendo dizer para mim e para você que um mistério bíblico é uma verdade espiritual que era obscura ou completamente oculta sobre a antiga aliança, mas que agora está plenamente revelada sobre a nova aliança. Então, quando Jesus fala de mistério, é isso que ele está querendo dizer para mim e para você. O fato, né, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. O fato dos gentios serem co-herdeiros e co-participantes no evangelho era um desses mistérios. Então, diz assim, que foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e aos profetas de Deus. Está lá em Efésios 3:5. Então, assim, isso era oculto lá no Antigo Testamento. Isso não tinha sido revelado. Então, Jesus, ele vem, e esse mistério, no sentido em que Jesus usou o termo, é, portanto, algo parcial, completamente oculto em determinado momento, e que agora foi plenamente revelado. Que agora Jesus vai dizer para mim e para você claramente o que quer dizer. Então, assim, nosso Senhor estava prestes a revelar tudo que o Antigo Testamento havia mantido coberto em tipologias, simbolismos e dicas proféticas. Então, Jesus veio para revelar esses mistérios para mim e para você.
ele veio, né, não só Jesus, mas depois Paulo, depois outros, veio a revelar esses mistérios que a gente no Antigo Testamento ainda não tinha sido revelado para mim e para você. E aí, mas a exposição, né, Karine, seria propositalmente sutil. Jesus também não viria, tipo assim, pé na porta e jogaria tudo de uma vez. Não. Né? Jesus sabiamente, né, porque Jesus é uma pessoa sábia. Nós precisamos aprender com Jesus essa sabedoria, que às vezes a gente quer falar alguma coisa para alguém, quer exortar, quer ensinar, quer apontar, mas a gente não quer ter sutileza. A gente quer chegar com o pé na porta e, né, falar para a pessoa, olha, você está errando aqui, e, né, com a grosseria ímpar. E não é assim. Jesus era sutil, Jesus tinha compaixão, Jesus era amável. Então, assim, a gente precisa produzir esses frutos no nosso coração. Porque até para exortar, eu salvo engano, são 2 vezes na Bíblia que a gente lê que Jesus verdadeiramente se irrita. Então, assim, são 2 vezes que a gente está explícito para mim e para você, que Jesus, ele se irrita. Então, assim, a gente precisa ter essa sutileza, né, de Jesus. Então, aqueles que entenderiam seriam os seus fiéis autênticos, sabe? Aqueles que verdadeiramente estavam ansiosos, irmãos, para conhecer a verdade, que tinham ouvidos para ouvir. Então, esses compreenderiam a verdade que Jesus estava ensinando. Não por serem videntes, irmãos, não por possuírem alguma habilidade sobrenatural, nada disso. Mas porque eles tinham interesse suficiente para pedir para Jesus. Jesus, interpreta aquilo que o Senhor está falando. Jesus, fala aqui para a gente o que o Senhor quer dizer com essa parábola. Diz aqui para mim, fala aqui para a gente. O que está acontecendo aqui? Qual é esse cenário que o Senhor está dizendo? Então, assim, eles tinham esse interesse suficiente para questionar Jesus, né? Para chegar para Jesus e perguntar. Então, aí a gente chega no momento mais importante, aonde Jesus ele vai explicar a parábola aos discípulos. E é um momento crucial, né? É um momento que Jesus ele descortina para a gente tudo aquilo que a gente não entende a priori, ali, de primeira. Então, Jesus ele chega para mim, para você, e ele fala da parábola, e essa parábola serve para mim, para você, como um modelo importante, sabe, irmãos? Para o modo como a gente deve ler, interpretar as histórias de Jesus. Essa parábola, ela é a primeira parábola, é onde Jesus começa a falar do reino de Deus, onde Jesus começa a explicar o que significava o reino. Como seria o reino de Deus, né, aqui através da vida de Jesus. Como esse reino já estava, né, sobre a terra, que seria através da vida de Jesus. Então, é crucial, irmãos, a gente entender. É crucial a gente buscar, e eu volto a repetir, a gente cavar, a gente ter interesse de interpretar aquilo que Jesus está falando. Então, o semeador é todo o que lança a palavra de Deus ou a mensagem do Evangelho. Então, eu vou ler aqui, né, para que a gente entenda. Então, ele fala e ele diz assim, são estes, Marcos 4, eu estou lá no versículo 13. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, Jesus, ele explica para mim e para você o que quer dizer essa parábola. E aí a gente vai se aprofundar um pouco mais, porque nós temos ouvido para ouvir e a gente vai ouvir o que Jesus tem para falar para gente. Então, assim, o ponto crucial, lembrando para mim e para você, é o solo. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você é as condições de cada solo que as sementes são lançadas. Então, assim, a gente não chega... Deixa eu só interage com o povo aí, que o povo está
Você vai direto. Ó, irmã Tereza, obrigada pelo carinho. Fabi, irmã Leila, Cris, Raimunda, Matilde, Ingrid, pastora Renata. Irmã Maura tá aqui com a gente. Ô, Glória, seja bem-vinda, amada. Irmã Emily, meu esposo, Ana Paula. O pessoal já é de casa, né? Mas obrigada por vocês estarem aqui. Juventude aqui agora. Lá, Juventude VIP, nossa juventude acabou de entrar aqui, sejam todos bem-vindos. Estamos estudando sobre a parábola do semeador. Fernanda agora já deu uma bela de uma introdução e agora ela vai falar exatamente o que significa o solo. O solo, na verdade, tem 4 tipos de solos que Jesus explica aqui, e esses 4 tipos de solo nada mais é do que os tipos diferentes de pessoas e a sua reação ao receber o quê? A semente, que é a palavra de Deus. E agora, não sei se você vai dar glória, tá? Mas eu acho bom você ouvir, porque se é o Senhor falando, eu tenho certeza que vai ser bênção. Ô, Glória, interage aí com o povo. Gente, eu não consigo prestar atenção aqui. Desculpa, mas eu vou tentar. É a segunda vez que eu faço live. Daqui a pouco a gente vai se habituando. Então, assim, o pessoal tá aí, gente, pode participar, pode escrever aqui também aquilo que Deus colocou no seu coração. Isso é uma live de estudo, de troca. O Fábio colocou aí que o solo rochoso é o coração de pedra, que Jesus gosta de despertar a curiosidade. Jesus faz isso, gente. Desperta a nossa curiosidade, o nosso interesse. Então, compartilha com a gente aí. Às vezes a Fernanda falou alguma coisa, você pensou em outra. Escreve, divide aquilo que Deus está falando com você através do aprendizado dessa live. Eu tenho certeza que vai ser coisa boa, vai ser forte aqui. E agora o negócio vai pegar, porque agora vai falar de quem? A gente. Vai falar da gente. E aí a gente apanha, como diz a Karine. Antes de Jesus bater no outro, Jesus bate na gente primeiro. E assim a gente vai aprendendo. Então, assim, para a gente entender a essência dessa parábola, para a gente entender a essência e compreender aquilo que Jesus quer ensinar para mim, para você nessa tarde, o solo, tá, irmãos? O que Jesus quer ensinar aqui é que o solo é a imagem do coração humano. É a imagem do meu e do seu coração, como o Fábio colocou aqui, né? O solo rochoso é um coração de pedra, é um coração duro. Né? Então, assim, a parábola, ela destaca especificamente 4 tipos diferentes de coração em variados graus de recepção. Aí vai pegar, como disse a Karine. Lucas 8:12 nos fornece uma prova irrefutável de que na parábola o solo representa o coração humano. Então, vamos lá, irmãos. Abre aí Lucas, vamos passear na Bíblia, que é a palavra do Senhor. Então, assim... Vai dizer assim a palavra do Senhor. Lucas 8:12. Lucas diz assim: aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Vou de novo. Aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, Lucas, ele vai deixar claro para mim e para você que a palavra corações torna uma interpretação correta da parábola. E aí torna relativamente fácil, né, para a gente entender aquilo que o Jesus quer ensinar para mim e para você. Então, o coração é evidentemente o lugar onde a semente da palavra de Deus deve criar raízes. Então, assim, o coração, irmãos, a palavra vai dizer que ele é enganoso. O coração, então, assim, quando você começa a buscar a palavra, a entender a palavra, quando, né, o solo do seu coração ele começa a ser arado pela palavra, que é viva e eficaz, que é mais cortante, né, do que a espada de 2 gumes, assim como diz lá Hebreus. Então, assim, você começa a verdadeiramente ser moldado conforme a vontade do Senhor Jesus. Então, assim, a parábola trata, portanto, dos corações em variados estados de preparação. Amém? Então, os 4 tipos de solo consistem, irmão, dos mesmos minerais, tá? Não tem diferença. Todos os solos são iguais. Eles são orgânicos e
Nossa, que palavra difícil. Intrinsecamente iguais, tá? Então, assim, o que distingue uns dos outros é se eles estão em condições adequadas para produzir o fruto ou não, tá? Então, a Karine já falou aqui, eu vou relembrar. Lembrando para mim, para você, que a semente é a palavra de Deus. E a semente, irmão, ela é perfeita, ela é eternamente imutável. A palavra não muda, ela se renova a cada dia. Mas ela não muda, ela é imutável. Então, tudo que está escrito aqui... Renova as misericórdias, o que se renova é nós. A palavra em nós. A palavra não se renova, não. Porque para renovar tem que estar velho, ultrapassado. Isso. Tá? Amém. Então, gente, Amém. o que renova é a misericórdia do Senhor em nós. Amém. A palavra de Deus, como a Fernanda disse, é imutável. Ela não muda, ela não precisa renovar. Ela não precisa ser renovada. Amém. Ela é perfeita. Amém. Então, aí está. Então, essa é a lição dessa primeira parábola, tá, irmãos? Então, a resposta de uma pessoa à palavra de Deus depende da condição do coração daquela pessoa, tá? Então, além do mais, o fruto é a única evidência de que ela ouviu a palavra corretamente. Então, o fruto que eu e você produzimos vai dizer, né, vai constatar se a gente ouviu ou não a palavra de forma correta. Se a gente verdadeiramente buscou de forma correta aprender aquilo que Jesus tem para nos ensinar. Então, assim, é significativo. Pode ir, cara. Pode não. Vai. Eu ia falar que se tem que ter fruto, então se alguém não está dando fruto é porque não está ouvindo a palavra. Falei. Não está ouvindo a palavra. Amém. Vamos que vamos. Então, é significativo que quando Jesus começou a desvendar os mistérios do reino, essa foi a primeira verdade que ele ensinou, tá? Então, quando ele começa a desvendar o que seria o reino de Deus, é a primeira verdade que ele ensina, que é os nossos corações que precisam ser transformados. Então, é uma verdade fundamental da qual a igreja hoje, irmãos, precisa desesperadamente se lembrar. A gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa voltar aos primeiros ensinamentos. A gente precisa voltar à essência da palavra. A gente precisa voltar, porque, irmãos, tem muita gente fazendo coisas que não tem para fazer. Como a Karine falou, a palavra não precisa de adendo, a palavra não precisa. A palavra é a palavra, ela fala por si só, ela mesma se responde. A palavra é Jesus, ele é o verbo vivo encarnado, ele se fez homem, ele é o haja de Deus. Deus, quando criou todas as coisas, ele usou quem? A palavra. Jesus é a palavra, gente. Então, Jesus não precisa de nada, ele é suficiente. Ele é. Ele não foi, ele é. Aleluia. Então, assim, mas a parábola, ela não fala sobre melhorar a qualidade da semente. Ela não fala de aprimorar, como a Karine está falando, as habilidades do semeador ou encontrar uso mais elegante para a fazenda. Ela não fala sobre isso. Ela fala especificamente, volto a lembrar, porque isso é muito importante, a gente precisa guardar no nosso coração. Ela fala especificamente da qualidade do solo. Irmão, se você não guardar nada desse estudo hoje, guarda isso. Que o que Jesus quis ensinar com essa parábola é a qualidade do solo que é recebida a semente lançada. Então, anota essa frase e que você venha meditar nela para que você venha entender aquilo que Jesus quer nos ensinar. A gente precisa urgentemente entender isso. A gente precisa urgentemente saber, entender e ouvir aquilo que Jesus quer falar para a gente. Então, assim, o primeiro solo é o ouvinte à beira do caminho. Então, a terra batida, seca e endurecida à beira do caminho, ilustra um coração no qual a verdade bíblica não consegue penetrar, irmãos. A verdade, o coração está tão endurecido, o coração está, sabe, tão cheio de coisas, cheio de, sabe, de dores, de coisas que viveu ao longo da caminhada, está tão duro que a palavra ela não consegue penetrar. E eu, sabe, quero deixar um alerta aqui para os irmãos. Essa talvez ela seja a condição mais perturbadora e desesperadora de todas as condições que Jesus descreve. Tenham cuidado, sabe? A descrença e o amor pelo pecado transformaram esse coração, sabe, num ambiente denso, sabe, Karina? Num ambiente duro como uma pedra.
e no qual a verdade ela não consegue penetrar. Então, assim, muito menos ela vai criar raiz. Se ela não penetra, ela não tem como criar raiz. Ela não tem como, sabe, frutificar. Ela não tem como se desenvolver. Então, o ouvinte é, portanto, inconsciente, ele é um ouvinte desesperançoso, muito forte, Karine. Ele é um ouvinte espiritualmente morto. Isso é muito forte. E totalmente entregue às estratagemas de Satanás. Então, assim, indiferença, insensibilidade e amor pelo pecado tornam o coração dessa pessoa denso, seco, impenetrável. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Jesus 8:12, ele fala exatamente sobre isso. Jesus fala desses corações endurecidos que estão entregues às ações de Satanás, às ações do mal. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Então, assim, como aí você pode estar se perguntando, tá, irmã Fernanda, mas como o diabo vem e tira essa palavra do nosso coração? Ele tem muitos métodos, irmãos, e nós não podemos ignorar nenhum deles. Isso está na palavra, estará em 2 Coríntios 2:11. Ele confunde as pessoas por meio de falsos mestres, é o que mais a gente vê hoje, que vem em nome de Cristo, mas que sutilmente atacam ou solapam a verdade do Evangelho. Então, assim, cuidado, muito cuidado. A palavra, ela nos diz exatamente como os verdadeiros mestres, aqueles que verdadeiramente estão proclamando o Evangelho de Deus. Então, por isso, de novo, eu volto a repetir, aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouça. Aqueles que, sabe, se interessam, buscam interpretar as palavras do Senhor. Não fique no raso, irmão. Jesus está impelindo a gente nessa tarde a não ficar no raso. Jesus está impelindo porque os dias maus estão chegando. E se você não tiver a palavra no seu coração frutificando, você vai se enganar com os falsos profetas. Sabe? Você vai se enganar. O que a Isabelle colocou aqui, entendo que um coração duro é um coração machucado, que não consegue liberar o perdão, e por isso o coração se fecha. E aí não consegue ouvir a palavra de Deus, não consegue entender o que está sendo dito aqui. É um coração realmente que o solo está funcionando, não está bom. É isso aí, Isabelle. Exatamente. Então, assim, ele explora, sabe, irmãos, o Satanás, ele vem e ele explora as paixões pecaminosas do homem. Sabe? Então, o que eu quero dizer? O medo daquilo que os outros podem pensar, o orgulho, a teimosia, o preconceito e os mais variados desejos do nosso coração. Então, ele vai apelar ao amor do nosso coração caído pelos prazeres do pecado. Então, ele sabe, irmãos, exatamente quem é eu e você. Ele sabe exatamente como está o meu e o seu coração. E a palavra, ela diz assim para mim e para você: amam as trevas e não a luz, porque as suas obras são maus. E ele se aproveita disso. Ele se aproveita para que ele possa fazer ficar mais fácil, para que se torne mais atraente aos olhos daqueles que amam a escuridão. Sabe? Então ele faz com que todas essas coisas que a gente sente, esses sentimentos humanos, da nossa carne caída, eles fiquem, sabe, mais atraentes aos nossos olhos, para que a palavra, ela não venha penetrar e não venha nos curar, não venha nos libertar, não venha nos salvar, que é a intenção de Jesus para minha e para sua vida. Então, vamos lá para o segundo solo. É o ouvinte superficial. Cara, se tiver que me interromper, me interrompe. Eu tô olhando aqui nos comentários, aqui, a Fabi colocou aqui, é tão difícil liberar perdão, né? Eu mesmo estou lutando contra isso. Exatamente, Fabi. Ó, o Fábio botou, o maior sinal que Cristo está às portas é a dureza do coração de algumas pessoas. A verdade é a facilidade com que essas mesmas têm de dar ouvidos aos falsos profetas. É verdade. Gente, olha aí, os sinais estão só se cumprindo. O que a gente mais vê, vou falar rapidinho aqui, eu e o Fábio, a gente estava na rua, e aí uma pessoa veio atravessar, uma senhorazinha de idade veio atravessar na frente da gente no carro, e a gente parou o carro. E aí o Fábio botou a mão para fora, porque viu que estava vindo um motoqueiro, e botou a mão para fora para o motoqueiro parar, porque a senhora estava atravessando a rua. Gente, é uma senhora, sabe? A gente não sabe qual é a dificuldade que ela tem de andar e tudo mais, mas o motoqueiro reclamou, brigou, fez um monte de coisa lá, porque
Ele não queria parar. Eu falei, gente, cara, se fosse a mãe dele, se fosse alguém... Sabe, o amor se esfriando pelas pessoas. E a gente vê isso, o quê? A dureza do coração. A gente vê o quê? Um solo que não está propício para receber a palavra. Então, o que a gente precisa fazer? Pedir a Deus para que o nosso solo seja propício, que a gente venha escutar, não ser apenas ouvintes, mas praticantes. A Fernanda vai falar ainda desse solo, mas é isso, é isso. Então, a irmã Raimunda colocou, quando você coloca Deus no início de tudo, sua vida você consegue. É isso aí. Isso é diário, isso é uma preparação, é todos os dias um pouquinho, gente. Perfeito, só com isso. É praticar, né, cara? Porque assim, eu aprendi esses dias uma frase numa live e eu vou levar para minha vida. E a pastora, ela disse assim: estude, leia a palavra, medite na palavra, não para ensinar, mas para viver. Porque quando você vive, você não precisa ensinar, porque o seu próprio testemunho vivo ensina o outro. Então, assim, né, se você trata o outro com amor, se você, né, trata o outro com educação, se você trata... As pessoas vão olhar para você, e assim, esses dias eu fiz aniversário, né, muitas aqui as irmãs sabem, e assim, eu me surpreendi com o que o meu enteado falou para mim. Ele veio para mim, me deu os parabéns e falou assim: tia, ele me chama de tia, tia, muito obrigada pelo seu exemplo e pelos seus ensinamentos. Foi uma coisa que ele nunca tinha falado para mim. Então, assim, você viver a palavra, né, faz com que você seja um exemplo para os outros, né? Então, assim, essa semana, eu até estava falando isso com Deus, eu fiquei muito feliz, porque, assim, ele tem ido para a célula, eles se tornaram membros de uma igreja, ele foi para os cultos, culto no meio da semana. E, assim, irmãos, eu parei de falar, simplesmente eu dei o exemplo. Eu vou nos cultos que tem que ir na minha igreja, eu estou lá todos eles, salvo quando realmente eu não posso, porque eu tenho um bebê pequeno, mas... Se eu posso, eu tô lá todos os cultos, eu tô aqui, sabe, com a Karine na live, todos os meus compromissos que eu tenho com Deus, e eles estão vendo, porque assim, às vezes eu preciso que eles fiquem com bem, como né, agora, para que eu possa fazer o trabalho, né, ser instrumento nas mãos do Senhor. Então, assim, eles estão vendo o meu exemplo. Então, essa semana, para mim, foi uma semana, assim, de presentes de Deus. Porque às vezes, sabe, irmãos, a gente está tão preocupado com material, sabe, de ganhar um presente material, de ganhar uma coisa palpável, e a gente, né, e eu essa semana eu tive coisas que eu vou levar para o resto da minha vida. E não foram presentes palpáveis, sabe? Não foi aquilo material que eu posso pegar, mas foi coisas que eu vou levar no meu coração. E que é muito mais importante. O legado que você deixa é muito mais importante do que um bem material que você possa dar. Então, assim, foi muito interessante, sabe, essa semana. Então, o segundo solo é o ouvinte superficial. Então, assim, a camada fina de solo sobre uma camada de rochas ilustra uma pessoa de coração superficial. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que responde imediatamente, sabe? Que ela, quando ela recebe a palavra, ela quer fazer, ela quer ir, né? Ela tá com aquela empolgação, com aquela coisa toda, eu vou fazer isso, aquilo, né? Que a gente conhece muito bem. E ela responde imediatamente. Mas ela tem, sabe, um solo raso. Então, é apenas, sabe, um frenesi, uma coisa que vai ali, né? Ai, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu vou seguir a palavra, mas que, na verdade, não vai ser algo profundo, né? Não vai ser uma coisa que vai se aprofundar. Exatamente. Vê o outro e vai na onda, mas que não tem verdadeiramente, né, um solo profundo. Não se aprofunda. E aí, Lucas 8,13 diz assim: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então, irmãos, sem raízes profundas, a vegetação ela não sobrevive. Então, durante muito tempo, num clima árido, sabe, das adversidades, do vento, das coisas que sobrevêm sobre você, para que a sua fé ela seja provada, se você não tiver uma raiz profunda, você vai desistir. Você vai parar no meio do caminho. Então, assim, ela até cria folhas verdes rapidamente, mas ela morre na mesma velocidade. Por quê? Porque ela não consegue chegar numa maturidade fértil, ela não consegue chegar numa maturidade para poder produzir frutos. Então, assim, eles são o oposto exato dos ouvintes endurecidos.
eles parecem receptivos, né? Eles têm aquela aparência de que receberam a palavra, de que vão frutificar, mas demonstram aquele interesse vívido, mas todo esse entusiasmo oculta o fato de que não há raiz, de que não tem uma fé, sabe, firmada na rocha. Então, a fé do novo discípulo, ela vai ser submetida, como eu disse, a testes. Então, assim, sobre a ameaça de perseguição, pelas calamidades da vida, ou pela simples dificuldade de sustentar a pretensão de uma crença profunda e dedicada, não subsiste. Porque a raiz não é profunda. Porque não tem raiz. Porque, sabe, é uma coisa superficial. Se for uma coisa superficial, se não tiver raiz, se for uma fé sem coração, irmão, não importa quão entusiasmada a reação da pessoa possa ter sido no início, essa pessoa vai desistir. Ela vai parar no meio da caminhada. E o que isso significa? Que ela vai abandonar completamente a fé. É o que muitos a gente vê hoje em dia. É o que muito a gente olha no meio gospel e a gente vê. Pessoas que começaram muito bem, que começaram, sabe, que você olhava e falava, nossa, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que vai frutificar, é uma pessoa que... E no decorrer da caminhada, quando vê a pressão do mundo, quando vê as perseguições, quando vê o apontamento, a pessoa desistiu. Por quê? Porque se não tiver essa raiz de fé firmada na rocha, não vai fluir, não vai florescer, não vai crescer. Então, em nome de Jesus, tá? É a palavra. Sim. É a palavra. O problema é que muitos ouvem a palavra, mas não põem em prática. É isso. Você só consegue criar raiz quando você coloca algo em prática. Então, você está ouvindo essa palavra aqui, o que você precisa fazer hoje, a partir de agora, para você não ser mais um solo dessa forma, um solo rochoso, ou seja, superficial. Porque tem muita gente que você olha e você fala assim, essa é crente, essa é cristã. Essa palavra aqui, gente, perceba, Jesus não ensinou essa parábola aqui para a multidão, como a Fernanda falou no início. Ele explicou para quem? Para os de casa, para os discípulos. Essa palavra aqui é para crente, entendeu? Sim. Porque tem muito crente que está nesses 4 tipos aí. Ó, a Renata colocou aqui, ó. Eu sempre que recebo a oportunidade, oro baseada nessa palavra. Que o coração dos ouvintes seja como um terreno fértil. Exatamente. Toda vez quando a gente for ministrar a palavra do Senhor, você que ministra, você venha fazer isso, que o coração de cada um venha ser como um terreno fértil. Porque o que mais tem aí é pessoas assim, com um terreno rochoso. Você olha, aparentemente, você até acredita que isso é um bom solo. Foi quando a Fernanda falou. Porque quando a gente lê, parece até que o solo é cheio de rocha, né? Mas não, tem uma terrinha por cima. A rocha está embaixo, você não consegue ver. Então, quando você vai arar a terra, quando você passa lá o instrumento, a semente não vai estar com profundidade. Se não vai ter profundidade, ela vai crescer para onde? Ela vai crescer superficial, a raiz dela vai ficar ali. Então, qualquer vento, qualquer dificuldade, essa pessoa está tombando, está morrendo, entendeu? Se tiver um calor demais, o que acontece? O sol vai secar a raiz. Ela não vai ter sustento. E como é que eu busco esse sustento? É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra. Vai, Fê. Então, o terceiro solo é o ouvinte mundano. Eita, Jesus, vai estreitar o negócio. O negócio vai estreitar. E só completando aqui, Cal, o que a nossa irmã Renata falou, irmã, eu não só oro, né, quando vou ministrar, para que o solo do coração do outro esteja fértil, mas quando também vou ser ministrada, eu oro para que Deus are a terra do meu coração. Eu sempre também peço, porque assim, né, ao passo que a gente clama pelo outro, mas quando a gente vai ser ministrado também, o ideal, eu faço isso, né? Eu sempre peço para que Deus are também a terra do meu coração. Porque para ela estar preparada para receber aquela semente, como a Karen disse, para que ela, né, venha criar raízes e frutificar. Então, o terceiro solo é o ouvinte mundano. Então, o terceiro tipo de solo é o solo com as ervas daninhas, que representa um coração excessivamente fascinado ou preocupado com as questões do mundo. Lucas 8,14 explica: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida.
não amadurecem. Eita, Jesus! Aqueles que se encaixam nessa categoria, como os ouvintes superficiais, podem parecer estarem reagindo de forma positiva no início. Sementes lançadas entre ervas daninhas germinam, irmãos. Sementes, guarda isso. Sementes lançadas em solos entre ervas daninhas germinam. Eles ouvem e seguem o seu caminho. O que isso significa? Que aparentemente essas pessoas vão seguir o caminho da fé em todos os sentidos. Aparentemente, ela é aquela pessoa que ela está ali firme na fé, que ela nada vai abalar ela. Então, isso é aparentemente. Então, Marcos, ele parece sugerir que, no início, elas parecem possuir todo o potencial para serem férteis, né? Férteis. Mas então, em algum momento, diz assim, quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Está lá em Marcos 4:19. Então, assim, não se trata, irmãos, de um incrédulo com um coração endurecido ou de uma pessoa emocionalmente e superficial. Não se trata disso. De uma pessoa emocional e superficial. Não se trata disso aqui. Se trata o quê? Dessa vez, o solo ele foi arado, ele possui a profundidade necessária, né? Então, assim, ele tem todo o cenário para que essa semente venha germinar e ela germina ainda. Então, assim, mas há todo tipo de impureza nele. Há todo tipo de ervas nativas que giram sobre essa superfície. Então, assim, elas crescerão mais fortes e mais rápido do que a boa semente. Então, a palavra de Deus é estranha a esse coração. Os donos do pedaço, irmãos, são as ervas daninhas. Preocupações com o mundo, são as preocupações com a riqueza, são as preocupações com aquilo que o mundo traz para mim e para você. E esses dias, cara, eu estava vendo algumas coisas no Instagram e Jesus me chamou a atenção para isso, sabe? Eu vi 3 pessoas da mídia gospel e que estão tomando caminhos completamente diferentes daquilo que no início aparentavam. Aparentavam ser pessoas de fé, aparentavam ser pessoas que verdadeiramente seguiriam, né? Que verdadeiramente teriam frutos, germinaria essa palavra, e que agora está acontecendo um monte de coisa que você olha e fala, mas gente, como? Né? Então, o JA, que se você, né, eu não sei se as pessoas acompanham aqui, mas às vezes aparece, irmão, então a gente acaba vendo e lendo. E assim, o menino está completamente transformado. O menino está já fazendo cirurgias para, né, se transformar em mulher. E já se transformou, né? Então, assim, são coisas que você olha e fala, nossa, mas um menino tão usado por Deus. Né? Um menino que, quando você ouve os louvores dele do início, fala, nossa, vai dar certo. Nossa, né, vai ser instrumento. Nossa, esse aí, o negócio vai fluir. E olha aí o que está acontecendo, né? Aquela outra menina, também a Priscila, se a gente olhar, olha quantas besteiras essa menina tem falado por aí, olha quantas, sabe, deboches com a palavra essa menina tem feito. E a gente olha, assim, a gente fala, nossa, tem louvores que eu, né, ouvia dela, falava, nossa, que presença, nossa, né, o Espírito Santo realmente está usando como instrumento, e olha aí. Então, assim, às vezes a gente olha para a vida das pessoas, o mais novo agora, se eu não me engano, é o Gessé, o nome dele, né? Esqueci o nome dele agora. Tem um mais novo aí, que também, né? Aí esses dias apareceu até que teve uma pastora, a Cassiane, que ministrou sobre a vida dele, que falou sobre essas questões de, né, dos prazeres do mundo, daquilo que o mundo estava oferecendo, das bandejas que o mundo estavam oferecendo. E olha aí o que está acontecendo também na vida dele. Então, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão, né, como a Karine falou, da gente não praticar a palavra. Tiago vai dizer que aquele que só lê, né, e não pratica é um insensato. A gente precisa praticar para que a palavra ela venha, sabe, ficar na tábua do nosso coração. Para que quando a gente venha a ter uma adversidade, que a gente venha pensar em desistir, ou venha pensar em ter uma atitude do velho eu, a palavra, o Espírito Santo venha nos relembrar aonde nós estamos agora, que nós somos uma nova criatura, que nós, sabe, fomos sepultados com Jesus, que nós fomos crucificados com Ele. E, irmãos, isso não é uma coisa, sabe, é banal.
Isso é uma coisa muito séria, sabe? É você pensar que você, sabe, deveria estar lá no lugar de Jesus, era você e eu que deveria estar nos sendo crucificados lá, porque nós somos os pecadores, nós somos as pessoas que têm, sabe, a essência pecadora, nós que somos os caídos, mas Jesus, ele veio para morrer naquela cruz para perdoar os meus e os seus pecados. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, sabe? A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente tem feito com a palavra, com qual testemunho a gente tem dado como cristãos, sabe, Karine? Como aqueles que proclamam a palavra, como aqueles que semeiam a palavra. Porque nós somos os semeadores, nós estamos aqui semeando a palavra. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o testemunho que a gente está dando. Que muitas pessoas estão dentro da igreja dando um testemunho, mas quando quando estão em casa, o testemunho é completamente diferente daquilo que está na igreja. E aí eu me lembro de uma história, para mim só concluir. Sim. São pessoas gananciosas, são pessoas egoístas, são pessoas que estão com foco em si mesmo. São pessoas que entraram até com a motivação certa, receberam a palavra com a motivação certa, teve raiz, você vê que ela teve um pouquinho de raiz, teve raiz tanto que se firmou, teve raiz tanto que cresceu, teve raiz, só, né? Então teve visibilidade, tem muita gente que teve visibilidade. O problema é o coração. A Ingrid colocou aqui um pouquinho antes, aqui, Provérbios, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela colocou aqui, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, é dele que procede as fontes de vida. Então, assim, não adianta você ter a palavra e você não guardar o seu coração. Essas pessoas, elas por desvio, ganância, ego, por querer frutos que o mundo dá, deixou ser abraçada pelo espinho. Só que o espinho, ele fere, o espinho machuca. Por enquanto, elas estão achando que é coisa boa. Só que daqui a pouco, ó, então tudo isso é o quê? É interesse. Então, cuidado com os seus interesses. O que a Bíblia é bem clara em relação, ó, não se preocupe em ajuntar tesouro aqui na terra, não. Aqui é a praia, onde que a ferrugem vai consumir, onde a traça vai consumir. Então, é para juntar tesouro aonde? No céu. Aonde está o seu tesouro, né? Onde está o seu coração, aí vai estar o teu tesouro. Então, onde que a gente tem que colocar o nosso coração? Nas coisas de Deus. Então, essas pessoas, elas, por um momento, colocou, até cresceram, mas o coração não estava em Jesus. Então, essas pessoas, elas são apaixonadas pelo mundo. Elas são obcecadas pelas riquezas e os prazeres da vida, dessa vida. Então, essa é a chave. Os valores temporários do mundo, prazeres pecaminosos, ambições terrenas, dinheiro, prestígio e uma multidão de diversões triviais inundam o coração e abafam a verdade da palavra. Concluindo aí o que a Karine disse. Então, assim, Tiago 1,8 diz assim: é alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Mateus 13:22 diz: fato é que no relato de Mateus o foco está no amor do ouvinte mundano pelo dinheiro. O engano das riquezas sufocam a palavra. Então, Mateus 13:22 vai dizer isso para você. Então, o engano, as coisas que esse mundo tem trazido para nós como bandeja, né, faz com que o quê? Se você não tiver um solo arado, fértil, ela vai sufocar, né, aquilo que tem para germinar, da palavra na minha e na sua vida. Né? Então, assim, nada é mais hostil, irmãos, em relação à verdade do Evangelho do que o amor pelas riquezas e pelos prazeres desse mundo. Então, em nome de Jesus, irmãos, entenda bem, como a Karine disse, riqueza material não é má em si mesmo, não é isso que a gente está dizendo aqui. Tampouco é o prazer em si mesmo. Tá? A gente não está querendo dizer isso, que riqueza material é ruim. Não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer... Você tem que largar o emprego e nem que você tem que parar de trabalhar. Não, é necessidade. O problema é onde está o seu coração. Exatamente. Então, assim, quando as prioridades elas são corretas, a riqueza e o prazer devem ser recebidos com ações de graça. Então, a gente precisa entender a prioridade. Foi o que você falou no solo fértil. 30, 60 é 100 por 1. Ela vai vir. Mas depende de onde está. Exatamente.
Então, assim, a gente tem que receber, né, com ação de graça esse presente, né, das mãos do Senhor, que é generoso em nos abençoar. Então, assim, se a gente for ler Deuteronômio 8:18, Eclesiastes 5, do 18 ao 19, e Oséias 2:8, vai dizer isso para mim e para você. Jesus, né, que Deus, ele quer nos abençoar. Mas é ruim, irmãos, amar os presentes mais do que aquele que os dá. Isso que não é legal. É você trocar as prioridades, é você amar as riquezas, o dinheiro, tudo aquilo que você tem, né? É como a gente costuma dizer, é você amar mais a bênção do que o abençoador. É você inverter a prioridade. É você, né, valorizar os benefícios palpáveis, que é o que eu estava falando aqui, o benefício material e temporário, mais do que, como a Karine disse, as bênçãos espirituais. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E o quarto e último solo para a gente ir terminando, em nome de Jesus, é o ouvinte frutífero. Aleluia! Chegamos nele, em nome de Jesus. Então, solos férteis aqui. Tá todo mundo ouvindo aí. Você. Os solos férteis aqui é a Isabelle, a Tereza, é a Cris, é a Renata, é a Raimunda, é a Ingrid, a Matilde, a irmã Maura, é a Verônica, meu esposo, Fábio, é a Ana Paula, Marise, aí, Fernanda, Karine, é a gente. Ô, Glória! Então, o último solo é o bem cultivado e é aquele que produz o fruto esperado, irmãos. Então, Jesus, né, diz que isso simboliza os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Isso está lá em Lucas 8:15. Vou ler de novo para ficar gravado. Os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Esse é o coração verdadeiramente preparado. Em Mateus 13:23, Jesus diz que o solo bom representa uma pessoa que ouve a palavra e que a entende. Em Marcos 4:20 diz que é um símbolo daqueles que ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma boa colheita. Então, olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. Ele está descrevendo alguém com um coração tão bem preparado que quando ouve o evangelho, o recebe com entendimento verdadeiro e fé autêntica. Aleluia! A expressão que Lucas usa, eles a retêm e dão fruto com perseverança, sugere uma lealdade tenaz à verdade e uma perseverança na fé. É aqueles que perseveram até o final. É aqueles que não desistem. É aqueles que mesmo diante da aflição, da dificuldade, da falta de riqueza, creem naquilo que Jesus prometeu, creem nas promessas de Jesus. Então, a perseverança com fruto é o sinal necessário de uma confiança genuína e salvadora em Jesus Cristo. Aleluia! Essa é uma das lições chaves, irmãos, de toda a parábola. O distintivo da nossa fé autêntica é perseverança. É perseverar, é continuar. Sabe, as palavras que Jesus tem colocado no meu coração nos últimos 2 meses, Karine, são permanece e persevera. Porque, assim, eu tenho sentido o ar dentro, eu tenho sentido, sabe, as coisas não estão fluindo, parece que quanto mais você faz, mais as coisas não fluem. E aí, todas as vezes que eu me ajoelho, ou que vem uma dificuldade, ou que vem, sabe, uma adversidade, são as palavras que o Espírito Santo traz à minha memória. Permanece e persevera. A gente precisa ter essa fé genuína. A gente precisa ter essa fé autêntica em Jesus. Sabendo, irmão, que a tempestade ela vai chegar. Sabe? A palavra vai dizer que o sol nasce por bom e por ruim. A gente sabe que o dia mal vai chegar. A palavra diz isso para mim e para você. Mas Jesus, ele fala para mim e para você. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, em meio às aflições, tem bom ânimo. Olha para Jesus. Olha para o que Jesus fez, sabe? Jesus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, às vezes, você se olha, você está fraco na adversidade, Senhor, eu não vou conseguir. Mas a gente clama ao Senhor. A gente, sabe, traz a palavra, a luz da palavra para o nosso coração, como a Karine disse. Quando a palavra está, sabe, na tábua do nosso coração, na adversidade, você vai lembrar. Não, mas Jesus disse que é para mim perseverar.
Jesus disse que aquele que permanece nele dá fruto. Jesus disse que no momento da adversidade é para mim ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. Então, assim, a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança. Então, é isso que a gente precisa ter, sabe? Então, uma fé temporária, irmão, jamais vai ser uma fé verdadeira. Não adianta você ter uma fé agora e daqui a pouco você não ter. Não adianta você, sabe, ser uma pessoa que oscila. Não, você tem que ter fé. A minha fé é genuína em Cristo, não importa o que eu estou passando, não importa a tempestade. Eu sei que, né, vai ter momento que ele vai estar dormindo no barco, mas ele vai estar ali. Eu preciso aprender com a lição que ele está me dando. Vai ter momento que ele não vai estar no barco, mas eu preciso ter fé para continuar remando e remando, que no momento exato, quando eu não estiver conseguindo mais, quando eu estiver perdendo as minhas forças, nem que ele venha andando sobre o mar, mas ele vai vir, ele vai me socorrer, ele vai me estender a mão e, sabe, eu vou ter fé suficiente para andar sobre as águas. Então, é isso que Jesus está querendo dizer para mim, para você, de fé. Então, essa é a fé verdadeira. E lembrando, Karine, que o fruto mencionado aqui na parábola também inclui, irmãos, o fruto do Espírito. Em nome de Jesus. Vamos produzir frutos do Espírito. Lembrando, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e, principalmente, para mim, domínio próprio. Então, isso está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então, engloba todo o fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Isso está lá em Filipenses 1:11. Então, em nome de Jesus, irmãos, que a gente possa produzir frutos para a glória de Deus. Que a gente possa produzir frutos para alimentar o outro. Que a gente possa esperar o tempo de amadurecimento da palavra no meu e no seu coração. Porque o fruto que ele não está maduro, irmãos, não adianta, ele não tem o mesmo gosto que um fruto maduro. Ele não tem o mesmo gosto, ele não tem a mesma finalidade. Ele não vai ter que um fruto maduro. Então a gente precisa ter paciência. A gente tem que ter paciência para ler a palavra, como foi dito aqui no início, para a gente cavar a palavra. A gente tem que ter paciência para as estações que a gente está vivendo. Eu não sei qual é a sua estação, mas a gente precisa perseverar e ter fé. Que no momento certo, a gente vai frutificar quando a gente guardar a palavra. A gente, no momento certo, Jesus ele vai vir, ele vai dizer, olha, filha, agora é momento dessa semente, ela foi lançada, e agora é momento, sabe, quando eu olho para a palavra e eu vejo tudo que a Karine estava falando sobre a gente ler a palavra, a gente guardar no nosso coração, é como se, sabe, a palavra vai dizer que é como se fosse poços que, né, fluem águas vivas. Que é aqueles que, sabe, estão no Senhor, são como, sabe, a árvore plantada junto ao ribeiro. Que mesmo no tempo de sequidão, elas florescem, porque as raízes delas vão lá naquele ribeiro e vão puxar do ribeiro o seu sustento. Então, o que Deus está querendo dizer para mim e para você? No momento de sequidão, água viva, palavra. Sabe? Lê, relê, busca. Senhor, eu preciso aprender, eu preciso saber o que o Senhor quer me falar. Eu preciso... Bem rápido aqui, ó, o que a Fernanda está falando. Gente, o céu não é para os melhores. A gente não está falando aqui para você ser o melhor. A gente está falando para você ser fiel. Isso. O céu não é para os melhores, é para você ser fiel, obediência. Tá? Obediência. Toda vez que você descumpre, toda vez que você desobedece, você está descumprindo o propósito para qual você foi feito, tá? Vai, Fê. Então, assim, é o que Jesus, né, ele está falando para mim e para você. Então, a expectativa, irmãos, é que produzam também fruto abundante. É essa a expectativa de Jesus, para mim e para a sua vida. É essa a expectativa que ele tem em nós como instrumentos, a gente produzir frutos abundantes, sabe? Mateus e Marcos, a gente volta a repetir, vai dizer uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então, a gente já observou que qualquer coisa acima, sabe, Karine, de um retorno de 10, representa um lucro imenso. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está claramente ensinando para mim e para você algo que todos nós conhecemos por experiência própria. O que, irmão Fernanda? Que nem todos os cristãos são igualmente frutíferos. Se a gente olhar, a gente vai ver que isso é fato. Então, assim, ele sugere ao mesmo tempo que uma abundância de frutos é o resultado esperado da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmão, tu não vai frutificar.
Sem fé, tu vai ser como os outros solos que a gente falou, o solo rochoso, o solo superficial, o solo mundano, porque você não vai subsistir. Então, assim, um fruto espiritual da nossa vida, sabe? Ele deveria ser rico e evidente. Ele não, sabe, tem que ser tão raro a ponto de ser difícil de encontrar. Ele tem que ser, afinal de contas, sabe? Nós fomos criados para isso. A gente foi criado para fazermos boas obras, as quais Deus preparou já de antemão para nós, para que nós a praticássemos. Está lá em Efésios 2:10. Então, o irmão já está preparado. Deus já preparou, sabe? E aí eu me lembro, Karine, de Jabez. As bênçãos já estão liberadas. O que você tem que fazer, Deus já liberou. Mas você precisa cavar, você precisa ter ouvido para ouvir, você precisa ter interesse de perguntar para Jesus para que o quê? Para que você possa entender aquilo que ele quer da minha e da sua vida. Então, assim, um fruto, sabe? Uma ceifa abundante, ela é produzida divinamente como a gente falou. Então, é o resultado esperado de uma fé salvadora. Isso só pode acontecer em um coração puro e bem cultivado, que foi o que a irmã falou aqui. Então, assim, é a nossa obrigação, irmão, é a obrigação minha e sua, ter um coração bem preparado, pronto para aceitar humildemente a palavra lançada. E, então, nutrir aquela semente até o pleno amadurecimento. Então, assim, nutrir é o quê? É você ler a palavra, você praticar a palavra, você buscar os ensinamentos do Senhor, é você estar todo dia, irmãos, sabe, quando você levanta de manhã, e que você deixa de, sabe, ler a palavra e você vai dar prioridade para qualquer outra coisa. Qualquer coisa que vier, você vai se alimentar. Qualquer coisa que, sabe, você vê na televisão, você vê no Instagram, você vai se alimentar. Mas se você, antes de qualquer coisa, você priorizar aquilo que vai te dar vida, a palavra do Senhor, se você abrir a palavra e você fazer o seu devocional, irmãos, você vai estar com a barriga cheia. Teu espírito vai estar alimentado. Então, o que vier, você vai se lembrar daquela palavra que você alimentou o seu espírito. Você vai, não, peraí, mas de manhã eu fiz esse devocional, Deus falou essa palavra assim, assim, assim para mim. Então, vamos colocar em prática? Vamos fazer aquilo que, né, o Senhor falou para mim, para a sua vida? E aí, para a gente finalizar, eu vou relatar aqui que o povo de Judá e de Jerusalém, no Antigo Testamento, Deus deu um mandamento por meio do profeta. Ele disse assim: lavrem seus campos não arado e não semeiem entre espinhos. Está lá em Jeremias 4:3. Então, o contexto, se a gente ler o contexto, não vai deixar dúvida para mim e para você que ele estava ordenando o povo que preparasse o seu coração para receber a palavra. É só você ir lá e conferir no versículo 4. Então, essa obrigação, irmãos, é para cada um de nós. Essa obrigação é minha e sua. A parte de Deus, ele vai fazer. Mas o que for a minha parte e a sua parte, Deus não vai fazer. Então, não adianta você ficar aí sentado esperando Deus fazer aquilo que você tem que fazer. Então, a nossa obrigação é essa. É a gente ter fé, é a gente se alimentar da palavra, é a gente ter interesse em cavar para a gente, né, perguntar a Jesus, Jesus, interpreta aqui para mim. Então, essa é a nossa parte. Então, assim, mas aqui está o problema, sabe? A gente não vai poder realizar isso, irmãos, por conta própria. Nós somos impuros, como diz a Karine, vai ser difícil da glória. Nós somos impuros, sabe? Além de qualquer medida, nós somos caídos. Nós temos uma essência pecadora. Então, a nossa carne, ela vai gritar a todo momento. Tu vai levantar de manhã, a tua carne vai dizer, vai ler a palavra por quê? Vai ver a televisão, vai ver no Instagram, vai ver o que é notícia. Vai lá, dá uma olhadinha no Facebook. E entra lá no WhatsApp, tem um monte de coisa lá pra você ver. Então a tua carne ela vai gritar, irmãos. Por quê? Porque ela não quer que você alimente o seu espírito. Ela não quer que você alimente aquilo que vai trazer vida e vida com abundância para sua vida. Ela quer que você o quê? Mantenha a sua natureza pecadora. Então, a gente é pecador caído, a gente é culpado, a gente tem coração superficial, a gente é rebelde e a gente é dominados por ervas daninhas. Não tem para onde fugir, nós somos seres humanos, nós vemos na descendência de Adão. Só em Jesus Cristo, sabe? Só nele, só com ele, através dele, com foco nele, é que a gente vai conseguir. Sabe, a mentalidade da carne não regenerada, irmãos, é inimiga de Deus.
porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso está lá em Romanos 8, do 7 ao 8. E, irmã Fernanda, o que você quer dizer com isso, para a gente finalizar? Apenas Deus, irmãos, vai conseguir arar e preparar um coração para receber a palavra. É apenas o Espírito Santo de Deus. Ele faz isso por meio da obra regeneradora e santificadora do seu Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Os que creem são despertados espiritualmente por ele. Romanos 8, 11. Ele ilumina suas mentes com a verdade. 1 Coríntios 2, 10. Ele os purifica. Ezequiel 36, 25. Ele remove um coração endurecido e lhes dá um coração novo. Está lá no versículo 26. Ele reside em seu povo e o motiva para a justiça. Versículo 27. Ele inscreve a verdade de Deus em seus corações. Jeremias 31, 33 e 2 Coríntios 3, 3. Ele derrama, irmãos, o amor de Deus em seus corações. Romanos 5, 5. Então, em nome de Jesus, nós que cremos em Cristo, dependemos totalmente da obra do Espírito Santo em nosso coração para manter eu e você amáveis, receptivos e férteis. Então, como Davi, em nome de Jesus, que a nossa oração a partir de hoje seja: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Está lá em Salmos 51, 10. Nós precisamos nos aproximar de Deus com confiança, em nome de Jesus, com submissão, permitindo que Ele faça a obra necessária em nosso coração, que nós não conseguimos realizar sozinhos. Em nome de Jesus, irmãos. E para mim concluir e fechar, Jesus, ele quer nos ensinar na parábola do semeador que quando a gente proclama o evangelho, ou quando a gente ensina a palavra de Deus aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, sabe, aqueles que estão lá na igreja, o resultado, irmão, sempre vai apresentar alguma variação. Então, o que ele diz para mim e para você? Que a gente precisa se atentar que essa semente lançada, ela vai sempre depender da condição do coração do outro, da condição do coração dos ouvintes. Então, o sucesso ou o fracasso dessa semente lançada não vai depender da minha e da sua habilidade. Não vai depender de como eu e você, a gente lança essa semente. Vai depender exclusivamente do solo que essa semente vai ser lançada. Então, algumas sementes, elas vão cair em solo duro, em solo raso, em solo dominado por ervas daninhas, mas não há nada de errado com a semente, irmãos, em nome de Jesus. Não há nada de errado. Se nós formos fiéis na execução da tarefa que Jesus deixou para mim e para você, algumas sementes que nós lançamos, em nome de Jesus, eu creio, cairão em solo bem cultivado. E o resultado vai ser um fruto abundante. Então, entenda, não é sobre eu e você, não é sobre a palavra, é sobre o estado do solo, do coração daqueles que estão ouvindo o que você, como instrumento do Senhor, está lançando como semente. Então, assim, para finalizar, tá, com chave de ouro e trazer para nós a prática, é como se fosse assim a parábola do semeador, uma mensagem, sabe, que um médico, sabe, descobriu. Hoje uma doença que está aí, que fere muitas famílias, é o câncer. Então, vamos dizer que um médico, ele descobriu a raiz da cura do câncer. E o que ele faz? Ele pega o celular dele e ele manda uma mensagem, tá? Para 4 pessoas diferentes. E a primeira pessoa que ele manda essa mensagem, tá? O celular dela estava desligado. Então, se o celular está desligado, né? É aquela pessoa que está desligado da vontade de Deus. Está desligado daquilo que Deus tem para a vida dela. A segunda pessoa abre a mensagem. Mas, sabe, as coisas que ela tem é grande demais, sabe? O texto ele é grande demais. Ela fala assim, não vou ler porque é muito grande. Não tenho paciência. Então, essa mensagem está chegando, mas ela não está meditando nela. Então,
a terceira pessoa, ela abre a mensagem, ela lê, mas ela tinha tantas outras coisas para fazer, tantas outras mensagens, que ela não envia. Ela não chega a enviar essa mensagem. Então, será que o meu e o seu coração, sabe, ele chega a essa mensagem? Será que no meu e no seu coração tem tantas outras coisas, tantas outras mensagens, tantas outras prioridades, que essa mensagem tão importante não está chegando? E a quarta pessoa, em nome de Jesus, que nós sejamos essa quarta pessoa. Ela abre a mensagem, ela lê a mensagem e ela aplica a mensagem. Então, para finalizar, em nome de Jesus, receba a mensagem do Senhor, receba a palavra, sabe, a semente lançada. Então, lê ela, irmãos, ouve com ouvidos aguçados, onde você estiver, porque, sabe, onde você está, tem sempre um instrumento do Senhor que está lançando uma palavra, uma semente. Então, esteja com o seu ouvido aguçado, lê, entenda, ouça verdadeiramente essa palavra. E, em nome de Jesus, coloca ela em prática. Para que, Fernanda sabe... Oi? A Fernanda fez uma parábola aí, fiquei pensando aqui. As 4 receberam a mensagem, mas só uma foi curada, câncer, porque as outras 3... Então, assim, até a cura vem da mensagem, vem da palavra. A pergunta é, quem é você nesses 4 solos, né? É forte demais. A Isabelle colocou aqui. É ter cuidado para quem e para o que iremos abrir os nossos corações. Para Jesus ou para o pecado? Exatamente isso. Então, cá, para finalizar, é o que Deus colocou no meu coração. Sabe, Jesus está voltando, os sinais estão aí. Então, a gente precisa permanecer, perseverar. Sabe, a gente precisa estar na posição ao qual Deus nos chamou. Porque a gente precisa, né, como a oração de Jabez, e eu volto porque Deus tem ministrado muito no meu coração sobre essa oração, e Ele alargar as nossas fronteiras, e aonde a gente for, a gente possa lançar essa semente, sabe? Mas se lembrando que é o Espírito que convence, não somos nós, mas o nosso trabalho é lançar a semente. Porque às vezes a gente pensa que aquele solo ali, ele vai estar como, né, esses 3 solos que não vão receber corretamente a mensagem, a palavra, a semente. Mas só quem conhece verdadeiramente o coração do homem é o Senhor. Só Ele que sonda, só Ele que conhece. Então, a nossa obrigação é lançar a semente. A nossa obrigação é propagar o Evangelho. A nossa obrigação é falar de Jesus para aqueles que ainda estão cativos, para aqueles que ainda estão em trevas, para aqueles que ainda estão em dor, para aqueles que ainda não conhecem o nome do Senhor Jesus. A nossa obrigação é essa. E tendo a certeza que o Senhor conhece, sabe, o coração de cada um. E se for da vontade do Espírito, às vezes, cara, a gente, né, tá aqui, a gente lança uma semente e a gente quer que a semente ela frutifique, né, do dia para a noite. E eu já tive experiências de testemunhos de pessoas que oraram por anos, mas que num dado momento a pessoa aceitou Jesus. Então, assim, a semente ela é lançada, mas quem sabe, quem rega, cada um faz uma coisa. Então, você lança a semente, a palavra vai dizer isso. Sabe, Paulo planta, Apolo rega, e assim sucessivamente. Então, assim, a nossa obrigação é lançar, a nossa obrigação é falar, a nossa obrigação é propagar o Evangelho. E deixar que o Espírito, ele faça o que é necessário, né, a parte dele fazer. Então, que em nome de Jesus, sabe, a gente possa guardar essa palavra no nosso coração, a gente possa se lembrar de, sabe, entender toda essa parábola, tudo que Jesus quer nos ensinar, e que em nome de Jesus a gente não só ouça, a gente pratique. A gente passa essa semana, sabe, praticando tudo isso que a gente aprendeu hoje. A gente coloca amanhã, né, se inicia uma nova semana, e a gente coloca em prática, sabe, tudo isso que a gente aprendeu hoje, através do poder do Espírito, através do Senhor, porque sem Ele a gente não é nada, sem Ele a gente é só uma carroça vazia que faz barulho. Mas eu creio que, né, com o poder do Espírito, a gente consegue tocar um coração, uma alma humana, toca uma outra alma humana, né, através do poder do Espírito Santo. Então, é isso que eu queria deixar para os irmãos. Obrigada por cada um que ficou aqui. Obrigada, né, pela oportunidade de propagar o Evangelho, de lançar uma semente. Eu não tenho palavras para agradecer. O que eu falei para cá, eu estou muito, sabe, grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu tenho aprendido a aguardar e a aprender a minha estação. Então,
a gente precisa, né, entender aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. E que em nome de Jesus, Deus esteja com cada um aqui. Deus toma cada família, sabe? Deus toma a vida da Karine. E que a gente continue unidas no propósito, sabe? Para propagar a palavra e lançar as sementes. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Quem está feliz por essa palavra, agradece aí a Fernanda. Isso aí, Isabelle, que Deus continue te usando poderosamente. Ó, enquanto a Fernanda estava falando, veio algo no meu coração, quero compartilhar com vocês de forma bem rápida para a Fernanda orar e a gente finalizar essa live. A verdade é que muitos de nós queremos crescer, né? Você pensa aí na semente. A semente é pequenininha, né? Ela é lançada na terra. E aí eu até tinha um bloquinho aqui, até peguei, que tem uma foto de uma árvore, não sei se vocês conseguem ver, né? Essa árvore tá bonita, né? Tá cheia de flores. E a gente quer crescer, a gente quer chegar assim, ó, ser bonito, chegar um momento de flores, chegar um momento de fruto. Mas poucas pessoas conseguem alcançar esse crescimento aqui. Por quê? Porque não suporta o processo. Você quer crescer, você quer dar fruto, você quer florescer, mas você precisa estar disposto a sofrer dores. Pensa numa árvore. Ela precisa passar por várias estações. Ela precisa passar pelo inverno. Ela precisa passar pelo calor excessivo, que muitas das vezes vai fazer a folhagem dela ficar seca. Vai ficar ela ali sem água. Ela vai passar por fortes vendavais, tempestades, até mesmo raios podem cair sobre a árvore. Mas a pergunta é, a tua raiz, se ela estiver bem firme, alicerçada ali, você pode passar... que você uma hora você vai estar assim, ó, igual essa árvore aqui. Então você precisa estar disposto a sofrer essas dores. Por quê, Karine? Porque o teu crescimento, ele não vai agradar todo mundo. Tem gente que vai olhar para tua árvore dando flores, dando frutos, vão tacar pedra para poder pegar teus frutos, vão poder te machucar, vão te cortar, vão te podar. Para quê? Vão até tentar, ó, arrancar você para você não aparecer mais. Mas outras pessoas vão estar ali, vão usar a sua árvore, vão ficar debaixo da sombra. Então, entenda, como a Fernanda falou sobre o espinho, a erva daninha, ele nunca vai se agradar com o teu crescimento. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar você. Só que, entenda, você precisa querer e continuar crescendo para a glória de Deus. Então, a dor, o problema, a dificuldade que você está passando, eu não sei qual é. Mas, na verdade, você tem apenas duas direções, dois destinos. Ou você entende o sofrimento, ou você aprende com esse sofrimento. Ou você sofre, e aí você padece, ou você aprende. Então a decisão é tua. Se você vai querer só sofrer até morrer, porque dependendo de como você recebe a palavra, como a Fernanda falou aí, deu esse exemplo da medicina. Os 4 receberam, mas 3 decidiram não ser curados. Ou você vai sofrer e vai padecer, ou você vai, receber e você vai fazer alguma coisa com aquilo que você recebeu. A decisão é quem? É tua. A decisão é minha. Então, que você hoje venha pensar nessa palavra que foi preparada com muito carinho, debaixo de muita oração, tá bom? Para a tua vida, para a tua história. Você tem 2 caminhos que você venha seguir. Lembre-se que o outro pode até ser mais rápido, né? Mas no sofrimento, na dificuldade, na dor, que você vai aprender e você vai crescer e virar uma árvore linda, uma semente que dando frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus. Amém? Fernanda, ora por nós. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por esta tarde na tua presença. Graças te damos, Senhor, por essa palavra vinda do trono do céu. Graças te damos, Senhor, pelo aprendizado desta tarde, Senhor. Pai, fortalece os nossos corações, ara, Senhor, a terra dos nossos corações. Ah, papai, em nome de Jesus, nos enche do teu Espírito, Senhor. Nos dá força, renovo, Pai, para que em nome de Jesus, Senhor, todo aprendizado aqui nós venhamos a colocar em prática para a glória do teu nome. Como tua filha disse, Senhor, para que nós venhamos criar raízes, Senhor. Que as nossas raízes, Pai, elas venham estar firmadas na rocha, que é Cristo, Senhor. Pai, vai vir um vendaval, vai vir um momento, Pai, de tempo muito quente. Vai vir, Senhor, amado Jesus, querido, tempo de frio, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós vamos permanecer. Ah, papai, a nossa fé vai ser genuína em Ti, Senhor. Porque, Pai, em nome de Jesus, nós queremos frutificar para a Tua glória. Nós queremos dar frutos, Senhor, para alimentar, Pai, aqueles, Senhor, que estão enfraquecidos, para alimentar aqueles, Senhor, que ainda não conhecem a Tua palavra, para alimentar aqueles,
aqueles, Senhor, que estão em escuridão, Senhor, que estão em trevas. Ah, papai, em nome de Jesus, nos fortalece, nos guia, Senhor. Ser conosco, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, toma cada vaso aqui, Senhor, nesta tarde. Senhor, em nome de Jesus, desembarca os vasos, Senhor. Papai, vai tocando. Ah, Senhor, amado Jesus, querido, vai fortalecendo. Ah, Senhor, vai tomando cada coração aqui, Senhor, nesta tarde deste dia. Ah, papai, eu não sei como estão os corações, mas tu sabes, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, envia o teu Espírito, aquele que convence do pecado, do juízo, da justiça, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Toma, Senhor, o restante dessa tarde, Senhor, em tuas mãos, papai. Vai adiante, vai repreendendo o laço, o embaraço, tudo aquilo que não provém de ti. Graças te damos, Senhor, amado Jesus querido, pela vida dos teus filhinhos, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pela vida da Karine, Senhor. Ah, papai, um instrumento, Senhor, para vidas, Pai, para propagar a tua palavra, Senhor. Ah, papai, para levantar mulheres, Senhor, para direcionar mulheres, Senhor, aleluia, a buscar, a meditar, a estudar a tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida dela. Senhor, toma todos aqueles, papai, que estão aqui, que vão assistir posteriormente, Senhor. Papai, vai tomando cada coração, Senhor. Obrigada, Pai, por essa semente lançada neste dia. É o que eu clamo a ti, Senhor, e já te agradeço. Amém, graças a Deus. Aleluia. Deixa eu agradecer que cada um que está aqui. Isabela, irmã Tereza, Fabi, Esther Modas, Cris, Raimunda, irmã Matilde, Ingrid, pastora Renata, irmã Maura, Verônica, meu esposo, Marise, Patrícia. Quero agradecer a vocês pelo seu tempo. Na verdade, é o tempo com a palavra de Deus, que vocês sejam edificados com essa palavra, que essa palavra venha dar frutos na sua vida a 30, a 60 e a 100. Essa é a palavra que nós profetizamos para você na tarde desse dia, para a glória de Deus. Fernanda, muito obrigada pelo seu estudo, pelo seu tempo, pela sua dedicação, por ser essa intercessora do nosso chamado, do ministério aí, que Deus venha te usar poderosamente cada vez mais para a glória de Deus. Conta comigo, gente. Lembrando aqui, Fernanda, essa menina aqui, ela está me ajudando lá no grupo Mulheres da Bíblia. Ela aí startou aí um projeto que no início do ano a gente começou e paramos. Nada de parar no meio do caminho. Você está proibido de desistir. Ela está colocando vídeos lá, está colocando áudios no grupo para a gente gravar versículos bíblicos, porque é muito importante a gente ter a palavra do Senhor guardada no nosso coração para não pecar. Então, mês de abril, tu lembra qual é o tema no mês de abril? Vai começar agora novos versículos para a gente poder decorar. Lembra? Então, gente, ela vai colocar lá, vai ser coisa boa, tem um vídeo lá. Quem ainda não assistiu, assista e grave o versículo, coloca lá. Por que, Karina, eu tenho que ficar repetindo lá o áudio? Para poder decorar. Porque toda vez que você decora, toda vez que você repete várias vezes a mesma coisa, você está mostrando para o seu cérebro que aquilo é importante. Então, toda vez que você lê a palavra, você está mandando um recado para sua mente que aquilo é importante. Toda vez que você lê alguma coisa e faz sentido, meu esposo fala, informação não anotada, informação perdida. Então, é para que venha ficar gravado aí na tábua do seu coração. Os judeus, gente, eu não sei se vocês já viram, eles usavam e usam até hoje os filactérios. É a palavra de Deus enrolada no braço e também na sua fronte, aqui na testa, também uma caixinha que contém ali a Bíblia, alguns versículos, para quê? Para eles não se esquecerem. Então, que a gente não estou aqui longe, a gente não é para seguir os judeus, não, gente. Eu estou falando que eles entendem a importância de carregar a palavra de Deus, que você venha aprender e ter esse entendimento de carregar a palavra de Deus, mas não só decorado, mas no agir no seu dia a dia. Então, a Fernanda vai estar apoiando a gente aí com esse projeto, tá bom? Conferência, dia 10/6 de junho, quem não fez inscrição, faça. Já estamos no segundo lote, coisa boa. Hoje eu já recebi a informação de brinde, já tem brinde já sendo mandado para o meu endereço, vai ter coisa boa lá, hein, gente? Então, em nome de Jesus, Deus tem confirmado aí esse dia para a glória de Deus. Continue com as orações pela minha vida, estou aqui pela misericórdia, estou sorrindo, mas estou cheia de dor no corpo, mas vou ficar bem. Daqui a pouquinho vou descansar aqui um pouquinho, estou um pouquinho quente, mas obrigada, gente, um beijo. Amo vocês, Fernanda. Gratidão. Que Deus te abençoe. Até a próxima live. Obrigada pela ajuda, pela parceria, por ser essa intercessora. E cada vez mais que Deus venha te abençoar ricamente na sua casa, no seu chamado, no seu ministério. Que você venha prosperar. E todas as vezes que você lançar a palavra do Senhor, venha germinar em solos
férteis para a glória de Deus. Amém, gente? Um beijo. Essa live vai ficar gravada. Paz de Cristo. Paz.